Então, estamos gravando e vamos lá. O tema que eu escolhi hoje foi acolher quem eu fui para ser quem eu sou. Às vezes a gente carrega muitos arrependimentos na vida, ou os cis, né? Os cis que não acontecem. E aí a gente vai, né? Ah, eu podia ter feito desse jeito. Ah, por que que aconteceu isso comigo? E a gente vai carregando isso e esquece que isso faz parte da gente, né? Então, assim, quantas vezes a gente tenta apagar o que a gente foi, esconder nossas fragilidades ou negar o nosso passado? Tipo, deixa eu ver se tem alguém chegando aqui que está falando que tem alguém na guia. Deixa eu ver aqui. Não, não. Vamos lá. Mas é acolhendo, né, essas partes rejeitadas que a gente se torna inteiro. E hoje eu trago o convite, né, de olhar para trás com amor e não com julgamento. Para isso, eu vou começar contando a minha história. E hoje eu tenho total consciência de que eu neguei muita coisa. E mal eu sabia que aquilo ia trazer reflexos que eu nem imaginava. Bom, a minha mãe separou grávida de mim, eu estava na barriga dela. Hoje, eu sei, né, eu achava que ela tivesse mais tempo de gravidez quando ela separou, e ela não tinha, pelas minhas contas. Então, ela basicamente levou a gestação dela inteira sozinha. E ela tinha muita raiva do meu pai, e ela optou para que ele não fizesse parte da minha vida. E aí, isso foi, para mim, conscientemente, eu nunca achei diferente, eu nunca achei estranho, era a vida que eu tinha e tudo bem. Eu morava com os meus avós e minha mãe, ela tinha um outro apartamento, mas eu acho que durante uma boa parte da minha infância, ela vivia lá com a gente. Quando eu tinha de 5 para 6 anos, o meu avô adoeceu, a gente morava em Contagem. Minha mãe, ela tinha um apartamento no centro da cidade e ela levou minha avó para o apartamento, que ficava mais perto de ir para o hospital, essas coisas, e eu fui ficar na casa da vizinha para não mudar minha rotina, para eu continuar indo para a escola e tal. Para mim, isso sempre foi normal. Depois que meu avô melhorou, minha mãe alugou um apartamento no Barro Preto, para que a gente pudesse morar lá. Então, minha história de vida, né, começou a mudar ali, eu já tive minha primeira mudança, e a gente foi, aí depois a gente mudou para um outro apartamento, e alguns anos depois, meu avô faleceu, e eu estava, e ficou eu, minha avó e minha mãe, ou seja, 3 gerações de mulheres. Eu sempre fui muito certinha, muito correta, eu tinha, né, eu me sentia mal por fazer algo errado, se tivesse sido errado, ou por ter sido interpretada de maneira errada, mas até onde eu percebia, eu não tinha nenhum problema, assim, por não conviver com meu pai. A mãe dele ia me ver algumas vezes, eu conheci uma irmã dele, que era minha tia, ela também ia me visitar algumas vezes, eu cheguei na casa dela quando eu era pequena, mas depois
dos 7, 8 anos, a gente perdeu contato. E é interessante que essa questão de crescer, eu era obrigada, né? Eu estudava, eu queria ser uma boa aluna, eu era muito tímida e não colava. Eu acho que eu sou a única pessoa na face da Terra que nunca colou na escola. Eu cheguei a passar cola, mas colar eu nunca tive coragem de colar. E por aí foi. Aí, quando eu tentei ser diferente na adolescência, eu me dei tão mal que eu repeti de ano, e minha mãe falou tanto na minha cabeça que eu não, não parei, né? Tipo assim, nunca mais quis passar por aquilo. Resumindo, cresci acreditando que eu era uma pessoa normal, bem resolvida, e fui levando a vida. Passei no vestibular, me formei, consegui emprego, e depois as coisas foram saindo do eixo. Até que eu fui para Nova Zelândia e fui morar lá. Foi a melhor parte da minha vida. Mas eu sofri muito também. E quando eu voltei para o Brasil, eu levei uns 5 anos para. Meu objetivo era escrever um livro, eu levei uns 5 anos para ter coragem de escrever, porque foi doloroso também o que eu vivi lá. Por mais. E continua sendo a melhor experiência. Mas à medida que eu fui escrevendo isso, eu fui percebendo que o que eu vivi lá era o que eu vivi aqui. E aí eu comecei a ver que existia uma repetição de padrão, tinha alguma coisa errada. E aí eu passei para essa parte do autoconhecimento. Eu sempre fui a pessoa que lia os livros de autoajuda, mas entre ler e praticar existe uma distância enorme. E nisso eu fui para o Theta Healing, eu fui para o Reiki, fui para as constelações. No Theta, eu consegui perceber que eu comecei a olhar para minha mãe de forma diferente, porque eu conscientemente eu não tinha noção do que aquilo podia ter influenciado na minha vida. Mas imagina a carga que eu recebi de ódio, de frustração, de decepção, de medo, enquanto eu estava né, crescendo no útero da minha mãe. Então, numa das aulas que a gente fez envio de amor para o bebê no ventre, eu percebi que eu tinha que olhar, que eu devia ter alguma coisa que me lembrasse. E aí, com o tempo, com a análise, eu estudando psicanálise, eu fazendo análise, eu percebi que eu tinha que eu lembrei de uma coisa que minha mãe me falou, que eu não aceitei amamentar. E aí eu percebi que aí hoje eu tenho completa consciência de que, de alguma forma, ali eu senti uma certa rejeição, e na hora que eu nasci, o que, que eu fiz? Eu rejeitei. Mas, ao mesmo tempo, era aquela mulher que me dava tudo. Eu nunca fui rica, mas eu sempre tive uma vida confortável dentro né, do financeiro que a gente tinha. Minha mãe sozinha, sustentando a gente. E hoje eu vejo que, assim, principalmente quando eu fui para a constelação, eu tenho trabalhado muito essa questão de pai. Eu cresci falando que eu não tinha pai, quer dizer, eu nasci de chocadeira? Não, né? E eu comecei a ver os reflexos que isso trouxe na minha vida, com relação a tipo de homem que eu procurava,
até com relação à profissão, dinheiro, trabalho. Eu vi a questão do hoje, né? Eu vejo e aí com essas constelações eu entendi que ele não me excluiu, somente ele me excluiu do sistema. Eu também o excluí ao falando que eu não tinha pai. E pouco tempo atrás eu lembrei, qualquer homem ou menino na minha infância que eu conhecia, que tinha o nome do meu pai, eu já olhava para ele com maus olhos. E aí, o que para mim aquilo era muito normal e aceitável, isso bagunçou toda a minha vida. Então, eu precisei ir atrás de autoconhecimento, eu precisei ir atrás da minha história para poder conseguir entender quem eu sou e ser eu de verdade, né? Eu sou uma pessoa que cresci sem o pai, mas não quer dizer que ele não tenha existido. Ele existiu, eu só não tive contato. Eu sou uma pessoa que aprendeu a ser forte, porque minha mãe me criou para isso. Eu sou uma pessoa que criou uma espécie de lealdade muito grande à minha mãe, que hoje eu entendo. Eu nunca tive vontade de procurar o meu pai. E eu nunca entendi porque as pessoas queriam. Minha mentora um dia ela me falou assim, mas você não sabe a história do teu pai, você não sabe a versão do seu pai, você conhece a versão da tua mãe. E é verdade, eu conheço a versão da minha mãe. Eu não fui capaz de dar para ele a chance de dar a explicação. E eu sei que ele tentou me ver, eu conversei com ele por telefone uma vez, mas eu sei que minha avó tinha muito medo de me levar escondida e eu abrir a boca para minha mãe e minha mãe brigar com ela. Então, assim, ele não me excluiu totalmente. Talvez a exclusão tenha partido mais da minha parte. Talvez uma vontade tão grande de ser aceita pela minha mãe, que eu tinha muita consciência de que se eu buscasse o meu pai, se eu fosse procurar o meu pai, eu ia magoar minha mãe. E isso era uma coisa que, mesmo dentro da cabeça de uma criança que não entende muito bem sobre esses meandros, não cabia a mim magoar minha mãe. Durante muito tempo, eu meio que escondi, não é que eu escondia, mas eu evitava falar sobre isso. E hoje eu entendo que essa é a minha história, né? Hoje eu tenho que entender que, por mais que eu tenha estudado, que eu tenha, né, em termos de qualificação, eu sou uma pessoa que vive estudando, que vive me preparando, eu sempre quero estar fazendo o melhor. Mas, às vezes, as coisas não acontecem ou não aconteciam como eu queria. Eu venho repetindo padrões de mulheres. Minha avó casou velha para os padrões da época, minha mãe casou mais velha para os padrões da época. E eu, com certeza, se eu chegar a casar, eu vou estar casando velha para os padrões da época, da minha época. Então, eu precisei de muito estudo, de muita busca, de entender a minha personalidade, por que algumas coisas não iam, de aprender a acolher, né, essas partes, porque tem muita coisa que a gente faz e que eu fiz que eu
não me orgulho, mas hoje eu entendo que talvez as explosões que eu tive ao longo da vida, as atitudes, as decisões que eu tomei de forma que não foram felizes, né? Não me trouxeram resultados felizes, elas fazem parte de mim. E mais que isso, hoje eu entendo que, por mais que é, eu tenha. É, é, eu quebrei muito a cara profissionalmente. Eu fui uma pessoa que tinha. Que me dedicava demais para a empresa, eu não sabia dizer não, porque eu acho até por medo de perder o emprego, então eu estava 150% disponível, eu abri a mão da minha vida pessoal para poder estar ali trabalhando e entregando o meu serviço. E eu nunca era reconhecida financeiramente por isso, né? Até um dia que a gente entende que a gente é totalmente substituível. E aí a gente começa a ver. Então, olhando para trás, eu não me orgulho de algumas atitudes minhas, principalmente. Eu acho que nem chega a ser atitudes, chega a ser reações. Né? Uma vez que eu fui demitida de um lugar que eu gostava muito de trabalhar, eu não entendia aquilo. Então, assim, eu chorava. Então, ao invés de ser forte, de buscar, a minha forma de externar aquilo era muito para baixo. Eu me sentia muito vítima, muito pobrezinha, muito coitadinha. E até eu entender que tudo que que aconteceu comigo é responsabilidade minha, foi responsabilidade minha. Eu não era madura emocionalmente, eu podia ser responsável, mas hoje eu acho que eu não tinha maturidade para construir uma vida. E me orgulho disso, não. Mas foi o que pôde ser feito naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tudo que eu passei foi, como que eu vou dizer, foi válido, porque eu não chegaria aqui hoje, talvez, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, se eu não tivesse passado pelas fases de desemprego, se eu não tivesse passado pelas dores que eu passei, se eu não tivesse buscado os cursos que eu busquei, né? Talvez eu estaria ali tranquila, fazendo a mesma coisa da minha formação, não teria viajado, não teria morado fora, não teria acontecido outras coisas. Então, hoje eu entendo que eu sou a Fabiana que se reinventa à medida do necessário, mas hoje eu sou uma Fabiana mais madura, que sabe exatamente o que quer e aonde quer chegar. Antes eu era a Fabiana que sonhava, mas eu não era a Fabiana que sabia fazer acontecer. Hoje é a Fabiana que quer fazer acontecer. E é isso que eu quero falar, né? E eu quero que vocês olhem para a história, porque só quando a gente honra a nossa história é que a gente vai estar honrando o nosso futuro e sendo capaz de construir um futuro melhor. Sendo bom ou ruim, foi feito, era a consciência que cada um tinha naquele momento, então é acolher, respeitar e saber, eu não sou mais essa, então hoje eu consigo fazer diferente. Mas ok, tá bom. Naquela época eu não era, mas agora eu sou, tá? Então, eu trouxe alguns pontos de reflexão para vocês. Eu quero que vocês pensem, que parte de mim eu ainda evito olhar? Qual a versão minha mais precisa de acolhimento hoje?
que eu aprendi com ela? Como eu posso honrar o que vivi sem ficar presa ao que fui? Se vocês quiserem tomar nota, fique à vontade. E eu ainda tenho um defeito, que eu ainda não consegui, eu reduzi, mas não consegui é, é, chegar no ponto certo. Eu falo demais, assim, eu exponho muito a minha vida, o que eu quero, o que tal, e se eu tiver que chorar, eu vou chorar e tal. É importante entender que a vulnerabilidade não é nada de errado, e a gente precisa dessa vulnerabilidade, mas muitas situações, ao invés dessa vulnerabilidade ajudar, ela vai piorar as coisas. Né? Igual hoje eu falo, quando eu chorei demais, eu saí desabada, procurando vaga, vendo se eu conseguia ser transferida lá e tal. Talvez até alguém pudesse fazer, mas eu acho que naquela época eu estava tão desesperada por ficar desempregada de novo e demorar mais de ano, igual foi da outra vez, para poder conseguir um trabalho, que eu estava usando um apelo, né, mais de coitadinha, tipo assim, me ajuda, do que tipo, eu sou competente. E eu era competente. Tanto é que depois que eu saí, teve uma pessoa que falou assim: nossa, era muito melhor do que a pessoa que entrou no meu lugar, mas existia ali uma indicação, uma coisa que. E, na verdade, tudo dá sinais, né? Depois você começa a perceber alguns sinais que já estavam para te tirar, mas eu não peguei esses sinais, porque eu sabia que eu era competente, mas na hora do vamos ver, eu não conseguia mostrar, eu agia de forma diferente. Talvez se eu tivesse tido um pouquinho mais de controle emocional e ter procurado de outra forma, e não do susto, do desespero, teria sido teria tido um resultado diferente. E esse resultado diferente, né? Se esse resultado tivesse sido diferente, provavelmente eu não estaria aqui hoje com vocês. Posso mudar aqui? Pode. Aí agora eu vou parar de gravar, tá? Porque eu vou passar essa dinâmica para vocês. E aí depois a gente vai compartilhar. Eu quero que vocês escrevam uma carta curta para uma versão de vocês no passado. Pode ser a criança, adolescente, ou a mulher que errou, que teve medo ou sofreu. E aí eu quero que vocês comecem. Querida eu de tal época, diga o que você sente por ela hoje, né? Como que você vê essa eu do passado hoje, né? O que ela te ensinou? E aí eu quero que vocês finalizem com a frase de integração, né? Eu te acolho e te trago para casa, tá? Pode fazer, e eu vou parar de gravar, porque aí a gente pode. Eu não tenho. Acho que eu tenho aqui. Achou?